eu vou começar a história. Não, espera aí, deixa eu apresentar. Ah, tá, ué. Tô falando que você que é o cara, eu não tenho experiência. Deixa eu começar, vou apresentar. É. Oi, gente! Tudo bem? Aqui é o Dr. Rodolfo Salvato. Não sou eu amanhã, tá, gente? Mas é muito parecido comigo. E eu tenho certeza que quem chutar aqui meu pai vai acertar. Porque hoje é o nosso podcast especial Dia dos Pais. E quando nós estávamos imaginando o que fazer, claro, surgiu a ideia de escutar o meu querido e amado papai, que tem anos de experiência na medicina, é minha inspiração, meu professor, meu mestre, meu pai, meu polidor, né? Que ele me poliu muito bem desde o início. Aquele que eu imito. Um monte de gente chega e fala, nossa, Rodolfo, você tá falando igual ao teu pai. Hoje mesmo. Ai, você está igual ao seu pai. Você está igual... Minha inspiração, gente. Vocês vão entender por quê. Eu tenho certeza que no final desse podcast vai falar assim, realmente, doutor Rodolfo, você tem toda a inspiração nele. E hoje nós vamos contar várias histórias. Nós já estávamos contando aqui história, né, pai? Lógico. Não é verdade? Dessa nossa vida na reprodução humana. E antes de começar por mim, começa com ele. E eu vou deixar você se apresentar, papai. Se apresenta aí, meu paizão. Eu não sei gritar igual ele, né? Mas eu falo alto. Eu sou Joselma, agora o pai do Rodolfo, né? E realmente eu estou na medicina há muitos anos. E a minha história começa que eu sou tataraneto de médico. Apesar que eu descobri há muito tempo depois, tataraneto de médico. E eu sempre tive um impulso, né, de cirurgião, eu, quando era pequeno, 9 anos, eu sou de família italiana, que todo final do ano tinha aquela festa de italiano. A gente matava cabrito, matava porco. Eu, com 9 anos, quem cortava o pescoço do cabrito era eu. Quem, às vezes, fiava a faca dentro do coisa era eu. Eu tinha prazer de fazer isso. Eu tinha um tio que falava assim, ou você é médico ou serial killer. Entendeu? De tanto que eu... E eu fui crescendo. E quando eu tinha... E só tem que eu era de uma família, o meu pai, ele não era de uma família paupérrima, muito pobre, mas como ele era alcoólatra, tudo, às vezes, as coisas que o meu avô dava, a casa que deu, e o alcoolismo, né? Ele foi um bom homem, depois se converteu, e ele perdia tudo, e a gente tinha menos recursos. Quando eu tinha 15 anos, eu estava debaixo de um caminhão que o meu pai tinha uma mecânica e eu ajudava ele com 15 anos. E eu estava debaixo do caminhão. E a gente, às vezes, que nessa idade, adolescente, a gente começa a pensar na vida o que vai ser. E o meu sonho era ser médico. Eu nunca pensei em outra coisa. E eu, debaixo do caminhão, eu fui conversar com Deus. E agora? Ele falou, você vai ser médico. Eu peguei aquilo como se fosse uma esperança, uma coisa de garoto, né? E a vida foi passando. Quando eu cheguei aos 17 anos, eu sempre fui bom aluno, eu sempre fui nos primeiros da sala. Né? Isso é uma coisa que eu era desde primária, eu sempre fui nos primeiros da sala. Como diz minha mãe, se eu não tirasse uma nota baixa, eu chorava a semana inteira. Eu fui bom aluno. E quando deu 17 anos, eu tinha que fazer o vestibular. Eu estava no último ano. E não tinha como vir. Falou onde você morava. Eu morava em Muriaé. Morava em Muriaé. Alguém conhece Muriaé? É longe. Interiorzão. E aí, um tio meu foi morar no Rio. Veio morar no Rio. E eu tenho ele tinha 2 filhos, né, que são meu primo e irmão, que ele era irmão da minha mãe, e a mulher dele, irmã do meu pai. Não. E os meninos, e o Mauro e o Rui, eram amigos meus de coisa. Eu falei assim, a gente só vai para o Rio se o José não for. Ele é minha tia. E, de repente, estou eu com 17 anos no Rio, mineirinho, com aquelas roupinhas de mineiro. Jacu. Né? Quando eu entro na sala a primeira vez, o nego olhou que me lembro, porque hoje a roupa é diferente, hoje é tudo igual, mas com aquelas calcinhas tergal, camisinha, quando na sala já olharam o mineirinho, bem capial, mas bem capial. E o professor Vitor Nortica, ele vai dar palestra de boas-vindas. Você estava no cursinho. No cursinho, começando no cursinho, não tinha, eu tinha que ir ao colégio e ao cursinho. Exatamente. Eu tinha que fazer o colégio e cursinho. Eu no cursinho, no primeiro dia de cursinho, gente,
Nerd é nerd. Nerd é arrogante, não tem simancol e não tem papa na língua. Né? Eu sempre fui assim. E ele foi dar palestra. Sabe o que ele falou? Essa sala é a sala pior do cursinho, que é a mais barata. E eu tenho 1.500 alunos que estão estudando para medicina. O Colégio Santo Agostinho, o Colégio São José, o Santo Inácio, o André Moá tem mais não sei quantos alunos. E a Nacional de Medicina, que me chamava, a UFRJ, tem 125 vagas. Eu levantei a mão, 124 com uma minha. Acabou a aula. Fui chamar de tudo com tem nome, você pensar. De tudo com tem nome. Acabou a aula. Aí acabou a aula. Eu chegava na sala, ei mineirinho, ei bobão, metido. Só tem que no primeiro mês eu tirei a maior nota da sala de Física e Química. Que eu sentei do lado do Sérgio Simões, que é velho conhecido. Que trabalha com fertilidade. Trabalha com fertilidade. E falou, ó, além de ser bobo, ainda cola ainda. Ele achou que tivesse colado do Sérgio. Tá bom. Próxima prova. Professor, eu quero fazer a prova do tabrado. Sentei olhando para eles e tirei o primeiro lugar. E nisso, o que aconteceu? Eu paguei mais cursinho, né? Primeira nota e fui crescendo, paguei mais cursinho, estudava muito, sempre fui estudar muito, e passei na UFRJ, e depois que eu passei na UFRJ, já estava pronto de passar no UFRJ, o dono do curso me chama, o Vitor, José Almo, a sua conta está aqui. Eu falei, espera aí, você falou que eu não pagava. Não, mas porque antigamente saía nos jornais, os nomes, o cursinho com o nome de quem passou, né? Hoje que sai no jornal de esporte. Eu preciso que você faça para a UF, pelo cursinho. Eu passei para a UF e tirei eu fui um dos primeiros alunos do cursinho. E acabei formando. Fez a né? propaganda do cursinho. Foi a propaganda do cursinho. Garoto propaganda do cursinho. Eu dava palestra depois de pagar dinheiro. Eu entrei na faculdade eu fui monitor muitos anos de parasito, e com 19 anos, a Poliquinto do Rio de Janeiro, que é aqui pertinho, ela estava abrindo para estagiários. Só era depois do terceiro ano. E eu tinha 19 anos, já estava no segundo ano. Aí eu mandei o meu currículo. Aí o Murilo, né, que era o chefe do serviço, que foi assistente do Fernando Magalhães, que foi catedrático da cátedra, era um homem muito inteligentíssimo. Então, e ele abriu o meu currículo e falou assim, escolhe esse, porque o pior aluno da Nacional é melhor do que qualquer outro, mas você escolhe aí no segundo. E eu comecei a trabalhar desde o segundo ano eu comecei a fazer parto, com 20 e pouco eu já operava, e eu fui crescendo e acabei formando e eu sempre fui obstetra. Você sempre quis fazer obstetrícia? Sempre. A minha paixão. Nunca pensou em outra área? Nunca pensei. Negócio é fazer parto. Não, e ginecologia, né? Fazia parto das cabritas? Fazia parto de cabrita, das vacas. Então, a minha paixão era ginecologia. E além disso, depois eu fui de estagiário a diretor da Policlínica. Né? Fui crescendo. E quando eu estava com 25 anos, eu formei com 23, 24, surgiram um monte de universidades particulares, inclusive de Petrópolis. E o Murilo falou assim, aí chamaram o Murilo e falou assim, ó, eu não preciso de professor. Não tinha. Eu falei, eu tenho o meu assistente que sabe mais do que o seu professor. E eu fui dar aula com 25 anos. 25 anos. Lógico, gente, eu tinha apoio do Murilo, de obstetrícia, preparava a aula, né? Já operava muito bem, já tinha 3 anos de operado, Rodolfo, nós temos habilidade cirúrgica, Senace, né? Sempre nós operamos, e eu acabei e fiquei na universidade durante 22 anos. 22 anos. E já fazia fertilidade, depois eu comecei a ficar encantado com a fertilidade. Eu não sei por quê. Passei a atender na Policlínica já com recém-formado em fertilidade. Isso foi quando? 1975, cara. 76. Ao ponto que em 76, começou, né? Em 76 eu passei em 2... Eu tinha um ano de formado,
2 anos, eu passei em 2 concursos federais e não quis assumir. Para continuar na universidade, na Policlínica, por amor. E o Murilo também fazia um pouco de infertilidade. E como é que era a infertilidade naquela época, pai? Fala para mim. Porque hoje, né? Não tinha nem FIV naquela época. Como é que você, por exemplo, não tinha hormônio, não tinha... Tinha até hormônio, mas não tinha indutor. Não tinha dosagem de hormônio, cara. Tinha estracomifeno naquela época, o Edux? Não, o clomifeno tem 35 anos. Então, não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Fazia teste por progesterona, medroxyprogesterona, que na segunda fase, e vinha, olhava o muco. Fazia teste pós-coito, né? Fazia teste pós-coito. Já tinha radiografia de trompas, né? A gente fazia. Já tinha extrassalpingografia, dava antibiótico. Ultrassom não tinha nada de ultrassom. Só que tem o ultrassom. Eu comprei em 87, antes do Murilo nascer. Não tinha na Policlínica. Mas a ultrassom não era para fazer transvaginal. Não tinha. A ultrassom surgiu para ver bebê. Para ver bebê. Depois é que foi surgindo as coisas. Surgindo as coisas que a gente foi fazendo. E aí você media como a ovulação da mulher. Eu media a ovulação e dava progesterona na segunda fase e dava o indutor. Já existia estrogênio, primogênio. Já tinha estrogênio? Já tinha alguma coisa. Mas não tinha indutor? Não. O indutor veio com clomifeno. Que surgiu. E nisso eu fui acompanhando. Aí nisso, eu confessor de Petrópolis, eu tive muito contato com o Milton Nakamura. Sim, que foi. E depois começou a ter os congressos aí sim. E eu ia a todos os congressos. Começou a ter os congressos de infertilidade, eu comecei. Tanto que esse congresso era só professor, um luxo, né, de fertilidade. Eu lembro que a primeira vez veio estava o Daly e os outros que vocês conhecem, o Paulo Serafini, que tinha vindo de Los Angeles. Eu comecei com o Zeda, né? Começou a ensinar genes indutores, essas 3 coisas. E o Milton, ele tinha uma coisa muito comigo, porque eu nunca bebi. E ele gostava de beber, eu o único que trazia a turma. Às vezes eu colocava eles dentro dos aviões, podia com os vinhos, tudo, porque eu nunca bebia. Então, ele falou assim: o Salvato que pode ir, porque o que me traz é bêbado. Eu não bebia, ele não era assim também. Eu que cuidava deles, acabei. E foi continuando, né? Aí começou, depois veio a fetização, eu comecei lá com o Antônio Eugênio, entendeu? Comecei, depois aí eu abandonei, você entrou. Quando eu estava começando eu lembro que eu levei a proposta de ser sócio, sim. Que eu ia começar a entrar de comprar uma sociedade, você entra. Mas deixa eu explicar uma coisa aqui. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, para a gente explorar um pouco esse lado aí da fertilidade, até porque o nosso podcast é fertilidade de pai para filho, né? Você lembra, assim, do primeiro tratamento seu que deu certo, assim? Usando progesterona, a paciente chegou lá, sei lá, alguns anos sem engravidar. Falou, consegui engravidar, doutor. Sim. Você lembra? Não lembro. Gente, eu encontro, às vezes, a paciente... e também não tinha essa comunicação, né? Ela engravidava e nem voltava também. Não, né? Eu fazia o pré-natal. Eu fazia o pré-natal. Eu operava muito, tirava muito mioma, né? Engravidar após miomectomia. Então, como você foi muito cirúrgico, naquela época era muito cirúrgico, fazia muito, né? Eu fazia muito... você sabe o que a gente fazia? Fazia cromotubação, cromotubação. Né? Mas tipo aberto, né? Gente, não é laparoscopia não, tá? É barriga aberta, Não, a cromotubação... eu tô falando daquela época, quando você começou ali. Depois a gente passou a fazer o pelose, que é só um buraquinho, fazer miomectomia. Isso foi. E depois, em 1985, eu fui fazer com Zen laparoscopia. Isso. Aí depois, todo diagnóstico eu fazia por laparoscopia. Eu fui um dos primeiros que trouxe para o Rio o aparelho de mais de uma ponta que eu fiz com o Zen aqui na Alemanha e que surgiu. E depois, com a laparoscopia, gente, melhorou muito, que a gente passou cauterizar a endometriose, passou a tirar as aderências. Então, a fertilidade, além da indução, começou muito com a laparoscopia. Foi um grande upgrade. A laparoscopia associada com os indutores de ovulação. Com tudo. E a laparoscopia, sabe como é que era? No olho. No olho, Só para vocês terem noção, uma das primeiras aspirações de ovos era por laparoscopia. No olho. Quem viu aquele filme, o Joy, né, lá do Netflix, né, tem lá essa historiazinha, né? Então, como é que funcionava. Mas né? é a paixão, cara. E como é que foi depois, assim, né? Porque do advento da ultrassom... Aí veio 87. Dessas ferramentas todas que surgiram. O Sérgio Simões, em 74, 75, ele começou a trabalhar com ultrassom. Que teu amigo, né? Eu comprei o primeiro
em 86, que foi 87. Eu comprei o primeiro e montei lá. Eu já tinha uma clínica, eu tinha saindo da Policlínica e lá tinha uma clínica e eu levava para Petrópolis. Sim. Então, o meu ultrassom eu fazia lá, o tratamento obstetrico, naquela época era um, né? Não e era tinha, portátil, né? Aqueles portátilzinho, né? uma locazinha, eu fazia punção para poder, você ter noção, a gente não, eu sempre estive em gravidez de risco e para fazer punção, para saber que os nenéns estavam prontos para nascer, eu fazia punção, me misturava com vermelho e neutro, para ver o mudava a cor e operava o neném que estava maduro. Nossa. Então, a minhoscopia, colocava um aparelho por dentro da vagina, olhava os gomos e operava. Sim. Então, hoje foi graças a nós. Né? Foi graças a nós. Os pioneiros que começaram, né? Sofreram, hein? Mas eu acho que a gente gostava tanto, que eu acho que o mundo... Era outra medicina, né? É outra medicina. A medicina mais pura, a medicina que né, que o paciente... Você errava e o paciente não brigava. Não tinha essa cobrança por resultado também, né? Não tinha. Acho que as pacientes eram... Não tinha. Como não tinha tanta tecnologia, não tinha muito resultado, tipo, o que viesse era lucro. Mas qual a vantagem? Só jovenzinha, né? Exatamente. Só jovenzinha. Falou tudo. Aí, só jovenzinha. Não tinha gravidez aos 40, 45. Não tinha. 50 igual hoje, tinha, né? até. Mas era... Você sabe o que me assusta muito? Que há 40 anos atrás, uma paciente, a gente fazia de 40, 42, na universidade a gente tinha muito. E não tinha aneuploidia. Não era tanto aborto. Não era tanto aneuplodia. Não tinha tanta doença genética igual temos. Eu lembro que eu fui ver assim de Eduardo. Né? Eduardo, sim. Demorei uns 20 anos. Agora você vê todo mundo. Agora é. Então a poluição, né? A alimentação está... Sim. Está influenciando. É uma questão da epigenética, né? Epigenética. A gente está sofrendo, né? Sofrendo epigenética. Então, a gente vivia isso. E também hoje também aumentou os casos, né, pai? Porque as mais mulheres estão deixando para engravidar muito mais tarde, mais né? tarde. Endometriose. Quando é que você teve contato com endometriose? Primeira vez? Eu? 73, 74, eu tinha já começou já tinha endometriose. Quando comecei na laparoscopia... E o pessoal achava que era câncer. Não, mas antigamente... Olha, o Burra, e o primeiro médico que puncionou o endometrioma sem tirar tudo foi o Burra em 97 no Congresso Mundial do Canadá. O Burra teve coragem. O Burra era o assistente do Palmer. Palmer é o cara que inventou, é o francês que inventou o hormônio. FSH, LH, é o Palmer que inventou, foi. Não, descobriu, né? Descobriu e sintetizou. Sim. Ele que descobriu o Palmer. O Burra, ele era fantástico. Né? Depois veio o Donês, Jacques Donês, que foi junto com eles que fizeram o Clomid, né? Que fizeram o Donês, que começou a fazer as induções de ovulações. Então, a história da esterilidade, a nossa sociedade começou com o Campo da Paz, que foi a primeira sociedade que fez sociedade, que foi feita no Rio de Janeiro. Sim. O brilhante foi o Campo da Paz. Depois vieram os outros, mas foi o Campo da Paz. Primeira sociedade de ginecologia foi de fertilidade, foi o Campo da Paz. Entendeu? De fertilidade. Então, o mundo foi crescendo e a gente viveu esse mundo de hoje. Né? Essas técnicas que você, assim, talvez as pessoas não tenham essa percepção, né? Mas você acha que as técnicas elas estão evoluindo mais rápido do que antes? Muito. É progressão geométrica. Muito mais, né? Rodolfo, você... Vamos lá, então vamos falar dele em fertilidade. Eu, quando comecei há 15 anos atrás, a chance era de 30, 40%. Você começou 15 anos atrás? Você começou com 18 anos. Você via operar os pacientes para poder engravidar, você via fazer os passos de paciente engravidar, você via laparoscopia para poder engravidar. Eu sempre brinco, eu falo com meus clientes, é condutiologia. Eu falo assim, gente, vocês têm que entender o seguinte, não tem nenhum jogador de seleção brasileira que não tem passado pela base. O Rodolfo foi dente de leite em fertilidade, foi infantil, juvenil, sub-20, né? E depois chegou, que você começou a infertilidade com 17 anos, 18 anos. Você via operar, você via os pacientes, você via coisa. Então, isso não começou agora, depois que você formou e fez. É uma história. Na verdade, o que me fez ir para a infertilidade foi exatamente isso, né? Porque
como você fazia muito parto de gravidez de alto risco, de pessoas que lutaram, né, para engravidar, e eu já estava na faculdade e fazendo estágio lá na Promatra. Tô falando com você, entendeu? Porque com você sempre foi assim. Eu via, assim, as mães com esse brilho nos olhos quando as crianças nasciam, daquele amor, não desconsiderando as outras, mas eu via algo diferente no teu trabalho. Porque quando eu comecei na faculdade, comecei a fazer estágio na Promatra e uma série de hospitais públicos, a obstetrícia, sabe, me tirou um pouco essa... Vou falar a palavra que é esse tesão pela obstetrícia, porque eu via as pessoas tendo filho assim como tivesse filho. E eu ficava assim, nossa, mas com meu pai é tão diferente, porque lá o filho é algo tão, sabe, tão especial, tão requisitado, e aqui eu vejo assim, tá, tudo bem, não sei o quê. Eu falei, pô, não, eu não vou viver esse cotidiano normal. Raciocínio bem comigo, vem cá. Raciocínio bem comigo. Até hoje eu escuto lá em Petrópolis. Qual o seu nome? Eu sou Joselma. Cara, para poder colocar o nome de Joselma e Joselma, tem que gostar muito e tem que passar por muita coisa. Tem um monte de Joselma. Em Petrópolis? Em Petrópolis. Aqui também tem. De Joselma eu tenho aqui também. Eu tenho aqui também. Pergunta a Rosângela, eu tenho que colocar... Recentemente fiz o trabalho da Joselma, pô, lá em São Paulo. Vê se pode, cara. Não, vê se pode. Você vê o amor que ela tem pelo médico de fertilidade. Eu brinco que o único médico que o marido sabe o nome e eu dei fertilidade. É o médico da minha mulher. Não, é o doutor Joselma, é o doutor Rodolfo. Porque eles sofrem juntos. Só quem vive com isso, né? Que eu estou há 50 anos fazendo isso e sabe qual o valor de você... Onde vem teu nome, pai? Hein? Onde vem teu nome? Curiosidade aqui. Meu pai era dono de uma mecânica e tinha um empregado que chamava Joselma. Aí ele gostou? Gostou do nome, colocou Joselma. Aí, como é que foi meu nome? Vamos lá. Aí, como foi? Você demorou muito. Eu falei, ele é um guerreiro. Mas não era Tiago? Aí tinha uma pessoa que... Ia ser o Tiago, mas depois aí a sua mãe me mandou escolher. Escolher. O único nome que eu escolhi foi Sara. Antes de casar, eu falei com a Lígia. Eu vou ter um filho, uma menina, vai chamar Sara. Aí quando eu fui casar, eu muito machão, né? Falei, tem 3 coisas que você precisa aprender na vida com a minha mulher quando fosse casar. Uma filha vai chamar Sara, não busca sogra rodoviária e nem vou ao supermercado com mulher. Eu tenho uma filha que chama Sara, que gostou, busca a véia até hoje, ainda vou ao supermercado até hoje. Não mudou nada. Não mudou nada. Então, e depois o Rodolfo e o Murilo, em homenagem ao doutor Murilo, que me pegou no colo. Pegou um garoto que veio do interior de Minas com 19 anos, né? Eu tenho muita honra e ele confiou em mim, gostava de mim. Que a gente também, eu gostava muito de literatura russa, né? Eu discutia muito com Tolstói, Dostoiévski, né? Então também era, né? A gente gostava muito de literatura e a gente lia muito sobre os livros. Ele gostava do Senhor do Bunel e eu gostava do Assunção. Então a gente gostava do Celi, que antigamente era do nerd, né? Sim. Era do nerd. Mas a medicina, a infertilidade, ela tem o alcance da alma. Porque eu brinco que você trabalha com o invisível. Eu não tenho uma doença. Eu sempre falo, olha, eu chamo, quando a cliente chega no consultório, eu falo que eu não sou médico. Eu sou perito de avião. Porque eu perito de avião. O avião caiu. Sim. O cara tem que pegar as peças e ver por que caiu. Exatamente o que a gente tem que fazer. O avião caiu, né? Essa você não conhecia. Essa é boa. O caiu, eu pego, a gente vai pedindo os exames e vai encaixar por que o avião caiu. É a ciência dos detalhes. E você tem que trabalhar com o coração da paciente. Se você não trabalhar com o coração da paciente, não adianta nada, que ela não vai te seguir. Você tem que sofrer junto, você tem que... Entendeu? Ela tem que sentir que você gosta da paciente. Sim. Quando eu dava aula, eu falava com o aluno 2 coisas. Guarda uma coisa, meu cara. Tem 2 coisas que o cliente sabe de você. Que você é burro e que você é ladrão. É verdade. Hoje estão mais ainda. O paciente hoje ele lê tudo, ele vê tudo, mas vamos falar em fertilidade.
é um modo que você vê um paciente não como um paciente doente. Você vê um paciente querendo objetivos. É completamente diferente. Sonho, né? É um sonho. É um sonho que ele, desde pequenininho, todo mundo quer ser mãe, gente. E todo mundo quer ser pai. Não estou falando os nossos clientes, os que não são. Eu falo para os pacientes assim, que nós somos, teoricamente, o mal necessário, teoricamente. Porque ninguém um dia sonha e fala assim, eu vou lá e fazer um tratamento de reprodução humana. Ninguém nunca imaginou um dia ir para o nosso consultório. Ninguém, não é verdade? Quem um dia chegou, eu quero fazer uma FIV. Que eu não quiser ir, meu sonho é fazer uma FIV. Ninguém nunca sonhou em fazer isso. Mas aconteceu. Não. E que bom que estamos aqui. E a medicina também, que nós já quebramos a cara, né? Igual você fala que de histórias, algumas pacientes suas, que você guardou os embriões e só preparei o endométrio e engravidou antes. Tem muita história. Aí essas histórias aí é que torna a fertilidade uma caixinha de surpresa. Exatamente. Não é só uma caixinha de surpresa, você tem que saber. Se você não souber também, ninguém engravida. Sim. Não é uma especialidade para curioso. Não é aventureiro. Não é para aventureiro. Especialidade que você tem que, desde o início, saber criar, fazer e gostar do jeito que você gosta, né? O paciente tem que ver você receber ele alegre, né? Um bom dia, eu chego gritando bom dia, igual ele no hospital eu chego gritando bom dia, porque eu sempre falo que o filho é meu também, não é só deles, o filho também é nosso. Eu falo que o filho é nosso, porque nós criamos esse dentro de nós, o desejo junto com ela. Sim. Não é só o desejo dela. Se você não criar dentro de você o desejo, não é desejo, não é parceria. É uma fé unida à outra, né? É uma fé unida à outra. E ela tem que se sentir aparado. Porque uma coisa é você ter uma opinião bonita e tirar um raio-x. Tá lá. Outra coisa é você não ter nada e falar, você tem que tomar remédio, você tem que fazer isso. Toma injeção, vai de fazer. E uma coisa que elas não têm noção, né? Às vezes, né? E a paixão, né? A paixão, por exemplo, talvez você visse, né? É engraçado que a gente trabalhou muito, né? Eu trabalhava muito, mas você via a paixão. Sim. Você nunca reclamou, como meu pai trabalhava muito. Nunca vi. Coisa, então eu não vou fazer, nunca que eu não quero ser isso. Que trabalha demais. Eu nunca reclamei. Então, vira paixão. Pelo entendeu? contrário, né? Nas nossas férias, você saía no meio das férias, deixava a gente lá, aí voltava. Não tem ninguém com complexo. Na hora do almoço, sempre tinha um telefonema tocando, a gente, pai, deixa pra lá, vamos almoçar. Não, assaram uma vez. Sempre foi assim, gente. Ela demorou me perdoar. Demorei, porque era aniversário dela, na hora do parabéns, um paciente chegou tentando que eu saí correndo, larguei. Não lembro disso, não. Não, tem tempo isso? Tem, ela é pequenininha. Custou, hoje, e ela entende, né? Os nossos netos entendem. Os nossos querem fazer medicina porque o sucessor foi criado junto, sucessor desde pequenos. Né? A Sara também muito envolvida, o Murilo também. Eu pegava você de Petrópolis, eu morei em Petrópolis, então, pegava esse baixinho de dois aninhos, põe no carro e ele ia passar visita comigo. Ia passar visita comigo. Gente, eu passei a infância no hospital também, tá, gente? Porque ele chegava aqui, ia na policlínica, aí chegava assim pra enfermeira e falava assim, toma aqui, ó, vai cuidar do meu filho aqui. E ia operar. E aí me deixava lá, Eu conhecia todos os quartos lá do hospital, sabia onde tinha os biscoitos, sabia onde me divertir, olha, a Rosângela que tá com ele até hoje é uma heroína, porque ela ficava atrás de mim o dia inteiro naquele hospital e eu não parava quieto. Não é verdade? Todo mundo chamava de Dodô, Dolfinho. Não tinha como não ser médico, né, pai? Não tem explicação. Perinatal, então, onde eu nasci, depois fui trabalhar lá. O nosso filho nasceu lá, né? Nasceu. Tem muita história. É história. É história. É uma paixão que não tem muita explicação. Não tem. Tem amor. E hoje, pai, você, né, a gente está aqui junto, né, mostrando a nossa história, um pouco da nossa história aqui para as nossas pacientes, para quem está assistindo a gente. E tem tantos casos de sucesso, né? Porque eu lembro que eu queria muito, né, fazer cirurgia de endometriose, lembra? Eu fui lá para o Sírio-Libanês, aprendi lá com
Maurício Abrão, voltei. Só que depois a infertilidade, né, essa paixão que você Paixão, colocou né? em mim, Colocou e não ela tem foi jeito. tomando conta de mim. É. E eu tive aquela percepção, e você também teve a percepção, né? Porque você, apesar de ter todas as oportunidades de ter um laboratório, você nunca quis ter um laboratório. Mas por que você nunca quis ter um laboratório, nunca se juntou? Quando foi? Você poderia hoje ter um laboratório. Foi. Quando você começou, eu fui chamado para ser sócio de 2 laboratórios. Não vai ter, de 2 laboratórios. Não fala não. Não. Aí quando o Manel foi fazer a Pele Barra, ele reuniu com todo mundo, chegou Joselmo. Ele, ainda bem que ele está vendo. Joselmo, a gente quer que você tome o controle e faça infertilidade na Barra. Leva o Rodolfo, você já está fazendo, o Rodolfo não está pronto. O Rodolfo não está pronto. Um dia ele não está pronto. Não quer porque eu falei, ele não está pronto. Porque você não estava pronto. E se eu fosse, não daria certo. Porque não ia ter muito caso, não tem, né? Ou é diferente. Você aqui no centro, e você entrou, e depois o outro me chamou, eu falei, não, ele não está pronto. Outros já vieram chamar, ele não está pronto. Porque a minha clientela é muito grande. Né? Todo mundo quer a minha clientela, ainda mais antigamente. Então, minha clientela, ela... Você acha que esse teu lado cirurgião e parteiro pesou um pouco mais, né, do que ir para o laboratório, né? Você amava tanto essa vida, né, de parteiro, de cirurgião, Rodolfo, de fertilidade, que talvez ter um laboratório... Não, eu quis esperar você. É? Eu vou esperar o Rodolfo. Pra que eu vou assumir? Eu sabia que você ia ter. Sim. Você já estava fazendo. Eu mandava as clientes para você. Não, sim. Eu não tinha problema, eu tinha encher de cliente, você, eu sabia que você ia ser bom. Pai é pai. Ele é o dom dele, ele vai ser bom. E foi na época que nós fazemos as nossas coisas, mas Deus nos ensina a esperar. Se você sai esperando, foi na época certinha. Concorda? Certinho. Porque quando eu comecei a despontar, né, me formei, tive que ir para a aeronáutica, por causa do meu filho, né, que uma série de coisas. E aí você me apresentou o Marcelo, né, que... Né, você tem o Murilo como seu mestre, né? Eu tenho o Marcelo como mestre na reprodução assistida, né? Você é meu mestre na cirurgia, na vida, Marcelo, em todas as coisas, né? Ele foi fantástico. Eu mandava os meus clientes para ele, né? E ele juntou um útil ao agradável, eu mandei muito para ele. Ele que chegou e falou assim, pô, José, por que você quer ficar mandando paciente para mim? Que você não treina teu filho, eu treino ele, eu ajudo ele, né? E aí em 2009, né, que eu comecei a acompanhar ele lá, e você... foi um dos grandes assim, motivadores de eu me ascender muito rápido na reprodução humana, porque eu não comecei do zero, né? Essa foi a grande vantagem minha, né? Acabei de falar porque agora. você me mandava muitos pacientes. E mandava o Marcelo também. Aí a gente trabalhava os pacientes, e aí tinha os casos de sucesso, preparava e você mandava para você os partos depois, ou seja... Foi uma coisa assim, né, de sempre pai e filho, né? Desde que a gente começou a operar junto, fazendo cesárea, fazendo biomectomia, laparoscopia. Eu lembro muito bem, gente, dos feriados. Tinha o feriado da Cidinha. Ele amava o feriado da Cidinha. 12 de outubro, esse cara aqui marcava 10 cirurgias. 6, 7. A gente entrava lá às 7 da manhã e só saía às 10 da noite. E era assim sempre. Não era verdade? Com 2 equipes. E eu comecei antes de ser médico, né? Eu tava naquela questão, né, de fazer teologia, lembra? Que eu era... Instrumentador, mas instrumentador que entrava na cirurgia. Eu era instrumentador, era o seu boy, né, que fazia um monte de coisa. Porque antigamente não tinha o vídeo todo. Não tinha vídeo. Eu trouxe da Alemanha, a gente levava no case e montava. Não tinha nos hospitais. Não tinha, os hospitais não tinham. Minha coluna tá até ruim por causa disso. A coluna tá até coisa. Não tinha isso, né, pai? E aí montando os vídeos, uma série de coisas. Só que aí depois, né, essa questão da reprodução humana, o bichinho da reprodução humana me pegou de vez. E associado a essa nossa expertise, né? Quantos bebês, né? A gente, hoje Deus usou a gente. Se contar, vira vaidade. Né? Eu presumo, pai, que você... Quantos passos você deve ter feito? Você deve ter a continha. Eu fiz agora, 17 de maio, eu fiz 55 anos de parteiro. Nossa, meu agora Deus, você faz 55 a conta. anos aí, de parteiro.
De parteira. Dá mais de 5 mil bebês aí. Não sei. Pelo menos. Então eu não conto porque que vira vaidade. Não é fato de contar, é fato de fazer. você ter uma noção, né, de como que Deus te usou. A vantagem é a seguinte, você foi útil. É quando o paciente manda aquele monte de elogio, para mim, eu só põe assim, leia Lucas 17, 10. O que está escrito? Não tenho a mínima ideia. Depois de você ter feito tudo que te for ordenado, você não passa de um servo inútil que você fez apenas aquilo que te for ordenado. Eu me sinto isso. Nós somos, por mais que a gente tenha feito, nós não passamos servo inútil aquilo que for ordenado. Eu acho que o mais prazer é meu, que quem mais gosta sou eu de fazer. Né? Mas se eu fizesse sem gostar, aí eu estava fazendo favor, que eu estava fazendo um esforço. Para mim não é esforço. Eu amo fazer. Amo. E tem alguns casos, né, que nos marcaram muito, né? Eu lembro da nossa primeira paciente que teve 50 anos, bebeu 50 anos lá na pré-natal, acho que 2012. Hoje essa menina deve estar com, sei lá, 2012. Não, 25. Foi até antes. Foi antes, 2011? Foi por aí, quando... Tem muitas histórias, vai. Se a gente começar a contar as histórias aqui individuais, noção, a gente não para. Entendeu? Vocês têm noção, quando a pré-natal estava começando, há 28 anos, eu fiz em 2 anos 3 quadrigêmeos. Então, naquela época, né, a FIV tinha muitos gêmeos. Muitos gêmeos. Né? Eu teve um ano que eu fiz 7. E você se tornou meio que especialista né? Nisso. Nesse tipo de parto, né? Por causa Até o pessoal de São Paulo, que a pessoa ia muito a São Paulo, e mandava para mim fazer o pré-natal. Até o Roger, aquele Roger, depois ele mandava fazer pré-natal. Mandava fazer pré-natal. Eu fazia pré-natal. Porque não era a cultura em blastocisto, não, o pessoal ia daqui para lá. Transferia 2, 3, eles iam daqui para lá fazer. Então, eles faziam e mandavam para mim fazer o pré-natal. Dos trigêmeos, dos quadrigêmeos, fazia muito. Gêmeos, né, fazia muito. Muito. Hoje, graças a Deus, né, melhorou, você coloca um... E cada dia eu acho que vai melhorar mais ainda, o índice vai aumentar. A tendência é essa. A tendência. Mas é uma escada, é um caminho. Eu lembro de uma paciente também, né, que a gente estava conversando aqui, porque antigamente eu te auxiliava muito né, nas cesarianas, né, hoje, infelizmente, né, por causa de toda essa questão, a gente mudou, né? Eu te mandei embora. Né? E aí a gente veio da cesariana e a paciente teve hipotonia, né, que é um sangramento excessivo, e aí você logo né, ali, né, querendo controlar a situação, e eu lembrando né, do pedido do pai, né, porque ele tinha outro embrião, ele tinha querer ter outra filha. Eu falei, pô, pai, vamos aqui tentar aqui organizar essas coisas, de você conseguir controlar. E aí depois ela voltou, engravidou de novo, aí você fez o parto, aí não teve jeito. Aí não teve jeito, teve que tirar. E como é que você lida assim? Você nunca teve medo, assim, dessas situações, assim, tão delicadas, né? Porque, assim, gente, é o que a gente fala, né, pai? A medicina não é só alegria. A gente está aqui contando alegrias, né? Mas a gente também viveu situações muito delicadas, né? Eu lembro como se fosse hoje, da primeira paciente que ela não fez FIV comigo, mas ela deve ter feito com outra pessoa, porque eu ainda estava acadêmico, ainda te ajudando, né, te auxiliando. E a paciente, com 20 e poucas semanas, perdeu 3 bebês. E o choro dela foi algo assim que me marcou assim, profundamente. Como é que você aprendeu, né, a lidar com essas tristezas e ressignificar toda essa dor para suas pacientes? Você que é um homem de Deus, e a gente sabe né, que a nossa vida não é só alegria. Como é que você lidou com isso para não te desanimar? Por que eu estou falando isso? Né? Porque hoje a gente tem uma geração aí em que muitos não sabem lidar com essa frustração né, da dor. Né? E talvez hoje as pessoas queiram a infertilidade para ganhar dinheiro, mas não sabem quanto que elas podem ser usadas por Deus. Como é que você lida com isso? Como é que você lidou com isso? Eu vou dizer uma frase que eu repito muito. A rotina diminui o erro e o medo. Se você está fazendo, né? Mais, né? Outro dia pegou uma placenta percreta, que já estava avançando bexiga. Ela veio com 28 semanas, que queriam operar. Eu falei, não. Aí nós temos um sonografista, ele foi toda semana, nós tiramos com 35, já estava ultrapassando a placenta. O útero já estava saindo, já estava no coisa, teve que colocar catéter,
É um estresse. Mas como é que você foi lidar com essas Com a tristezas, dor? assim, com a dor, exatamente, né? A dor. Para lidar com a dor, você tem que ter mais amor. Sim. Se você tiver medo, você larga a medicina a medicina não foi feita para quem não tem amor. Não tem, ele vai sofrer, ele vai infartar, ele vai ser hipertenso, ele vai ficar doente. Que nós não somos doentes, né? Sim. Eu estou aqui nesse... Eu não tomo remédio, eu não tomo nada. Também, né? A minha qualidade de vida também, que nós temos qualidade de vida, a gente, né, luta muito pela qualidade de vida. Mas eu acordo de manhã prazeroso para vir trabalhar. Sabe o que eu gosto, por exemplo? Os meus funcionários já sabem que eu chego feliz. Eu nunca chego mal-humorado. Um dia, a Jorge Helene, que criou, é uma que trabalha em casa há 37 anos, um dia falou assim: doutor, posso te fazer uma pergunta? O senhor não vai acordar mal-humorado um dia? Um dia mal-humorado? Porque eu brinco muito, a gente brinca. Eu falei, se você me der 2 meses de salário, eu vou acordar mal-humorado. Já tem vocês duas que acordam mal-humorado, que ela é minha mulher. Então, o segredo, né, do amor é o amor de Deus e o amor aos homens. Não tem muito, né? Não tem muito segredo o que você faz. O sucesso vem do amor. Tudo isso... Estudar também, né? Preparar, viajar, né? Ler. Também não é só viver do ontem. Eu fiz um congresso há 20 anos atrás, é a mesma coisa. Você tem que... A cada dia... Todos esses altos e baixos, você dedica isso a todo esse amor que você tem pela profissão e que você transmite para suas pacientes. Eu acho que o primeiro, se Deus me amou primeiro, Ele me deu o direito e o dever de dar amor aos outros. Concorda? E amar é muito mais prazeroso do que não amar. Então, o cliente é o cliente. O cliente tem um cliente, você tem que saber lidar, você tem que saber. A nossa sociedade é uma sociedade difícil. Ela é difícil, mas ela consegue. Tanto que nós estamos aqui. Né? Você é um quarentão e eu um setentão. E agora, né, pai, assim, isso é uma coisa que, né, vivendo agora para o nosso presente. Ano passado você fez lá a nossa pós-graduação lá no meu laboratório, né? Fui aluno. E você, pai, assim, eu ainda vou vivenciar isso, eu creio, na minha vida do meu filho. Mas eu sempre cresci com um grande peso, que era você. Não é fácil, né? Ser filho de jogador bom. Essa é a grande verdade. Como diz o Murilo, né? Vocês não o Murilo que falou com o Neto. Vocês deram sorte. Eu fui debaixo da sombra do José Salvato, que não é fácil. Vocês que tiveram não estão... realmente é difícil. Não é fácil, assim, viver debaixo da sombra do José Salvato. Né? Só que você, ao contrário, nunca colocou esse peso na minha vida, né? É um peso que a gente, né, carrega e tudo mais. Só que isso me ajudou muito, pai, porque hoje, né, esse todo o meu esforço para ser cada vez melhor, para ser cada vez mais usado, para estar cada vez mais na frente, vem tudo isso como inspiração em você. Não para te ultrapassar, mas para que um dia, né, você olhasse para mim e falasse assim: nossa, filho, que bom que eu te criei, que bom que você hoje está assim e como eu amo as suas conquistas. Amém. E sua mãe também, né, cara? Não, a minha mãe é fundamental nessa história toda. Tem alguém que fez vocês crescerem, né, num caráter de incentivar a vocês. Não, porque o que era mais presente do que eu. Né? Porque você trabalhava muito. Né? Muito. Então, ela que era mais presente. E você nos inspirava com o seu trabalho, enquanto a minha mãe, como muito sábia, nunca falava mal do seu trabalho. Não. Né? Eu lembro né, daquela tragédia que aconteceu, como minha mãe ficou triste, como que as coisas aconteceram, né? E como que eu vi, né? A gente acordou no dia seguinte e essa questão de falar de Jesus, de Deus, gente, foi dele, tá? Ele que me ensinou essa junção da fé e da ciência, porque meu pai sempre orou pelas pacientes, toda parto, toda cesárea, todo procedimento, eu sempre aprendi com ele. E aí depois de uma acusação falsa, né, que o meu pai sofreu, na época era jornal, né, pai? Hoje tem internet, mas na época era jornal. E eu lembro muito bem hoje
E a gente tinha uma cirurgia no dia seguinte, essa acusação tinha saído no jornal na noite. E aí você me acorda cedo e fala assim, filho, vamos orar e vamos clamar aos céus para as pacientes internarem, porque eu tô com medo disso acabar com a minha carreira. E você, pai, essa oração, pai, marcou a minha vida. Porque eu sabia que você era um homem de Deus, sabia lá da igreja, você sempre pregou, amava suas pregações, mas ali eu vi o homem segundo o coração de Deus, ao vivo ali que eu vi. Falei, que oração é essa? Você chorando, você clamando aos céus. E eu lembro que eu comecei a orar, porque você estava tão ali que eu comecei a orar com você, depois eu fiquei parado, só olhando você, olhando e falando assim, amém, assustado de tamanha sua fé e dedicação, porque o seu medo era perder aquilo que você tanto amava por aquele ataque do mal. Porque o diabo, né? Lógico. Ele tentou roubar isso de você, não é verdade? E aí a gente vai para o hospital, as duas pacientes internam. E as duas engravidam. Engravidaram, depois fizeram laparoscopia, as duas engravidaram. E você vê que como que essa sua fé, essa sua força te fez passar por tantas coisas que hoje qualquer um desistiria. Rodolfo, nós passamos há um mês atrás, Rodolfo. Quando aquela, né? Não vou citar não. Quando aquela que nós oramos, lembra que foi que eu fui fazer a transferência, que você orou, que nós oramos, que a Letícia começou a chorar quando eu coloquei a música. Falei, está grávida. Não tinha como, a unção foi tão... Você sentiu? Eu senti uma unção ali naquela... Tão grande. Eu falei, está grávida. Está grávida. Está grávida, porque nós fomos fazer... Eu fui fazer uma transferência e eu coloco uma música que quem está ouvindo conhece. Eu não vou calar meus lábios sobre sua vida, eu vou profetizar. E quando eu fui fazer a transferência, colocamos essa música e a enfermeira da sala, que trabalha com a gente, ela tratou de fertilidade comigo e no parto eu cantei essa música. Ela começou a chorar mais que todo mundo. Ela chorou, o marido chorou, o paciente chorou. Falei, engravidou, não tem como. E estava grávida. Sim. Quer dizer, olha a unção. Quer dizer, essa unção... Quer dizer, a unção, a gente não acredita, a unção está ali, não tem como negar, não tem como. A unção era tão grande que não tinha outro motivo a não ser ela não estar grávida. Essa unção da fertilidade foi tipo Elias e Eliseu. Não, foi exatamente uma coisa Jogou assim. um manto sobre mim. Não tem como. A própria Letícia, doutor, essa vai engravidar. Não tem como, porque, quer dizer, não acabou. Né? O amor, e ele não acabou. E continua do mesmo jeito. Se renovando, né? Sempre. Aí voltando lá onde eu estava falando, né? Que você fez a pós lá com a gente. E, assim, eu assim, como filho, pai, eu vendo você ali, eu fiquei, gente, eu dava gargalhadas, assim, né? Porque eu falei, gente, eu tive o privilégio de meu pai, que sempre me ensinou alguma coisa, hoje eu estou ensinando ele algo. Exatamente. Algo que, assim, eu nunca imaginei passar pra minha cabeça isso, entendeu, pai? E você com toda a sua humildade, porque essa cabeça de sempre querer aprender, isso impactou todo o laboratório, todo mundo fica impactado na internet. O pessoal fica assim, gente, como que ele, com 74 anos, podia nem ter sabendo título, né? tudo, ainda quer ter as coisas. Eu não posso nem ainda quer aprender as coisas, exatamente. Eu já tenho o título, já de título. Não, porque você queria entrar nesse mundo, né? E agora ali, eu te ensinando, e aí aquelas mesmas brigas que você tinha comigo, com a instrumentação, com o material, com a cirurgia. E aí acho que é por isso que a Letícia se emocionou, porque ela agora é o contrário, né? Agora eu brigando com você, com uma série de coisas. Assim, isso, gente, isso não tem preço. Isso é fantástico. Eu sou um homem muito privilegiado por ter você como pai, de todo esse ensinamento. E isso, assim, gente, o que eu sou, você viu, né? O que eu sou ele. Essa reflexão, né, de todas as coisas, no sentido de refletir, né? É que você me inspira, pai. Por isso que eu te amo muito. Gente, vocês que não são pais, ser pai é a melhor coisa do mundo. Casamento é a melhor coisa do mundo. Eu tive esse exemplo de casamento ainda. E né, a mãe dele, ela era fantástica. Esse cara, uma vez, eu trabalhava tanto, que ela chegou assim, né? Bem, vou te falar uma coisa. Lógico que a gente está muito bem, a gente mora nesse apartamento grande,
né? Nossos filhos estudam em colégio bilíngue, né? Mas o Rodolfo ter pneumonia, você não viu. Eu era pequenininho. É pequenininho. Então, Essa é a dor, né? Aí, depois, uma vez, ela falou assim, bem, aí eu estava viajando, né? Aí vocês perguntaram, ela me contou, vocês perguntaram, cadê o papai? Cadê o papai? Se uma mulher do mundo tá no congresso atrás e largou a gente aqui. Eu disse, não. Sabe por que a gente mora nessa casa, do modo que nós fizemos? Porque teu pai trabalha. Sim. Então, a sua mãe tirou o do pai ausente. Sim. Pro pai, entendeu? Ela podia muito bem jogar vocês contra mim. Ele não para em casa, ele trabalha. Ao contrário, ela sempre acolheu, faz medicina, não faz medicina não, que não presta, que seu pai não está aqui. Ao contrário, ela sempre incentivou vocês a fazer a medicina, tanto que ela viu que você fazia vestibular antes de você, né? Foi antes dele. Mas ele incentivou. Porque ela não tinha nenhum motivo de incentivar um cara que não parava. Eu acordar às 5 horas da manhã e chegar em casa às 10 horas da noite. Então, até que um dia, depois que ela falou da pneumonia, eu tinha passado do mestrado para o FRJ em segundo lugar. Fui lá, pedi demissão e abandonei. Eu fui na Policlínica do Rio de Janeiro, pedi demissão do cargo de diretor. Porque eu tive mais tempo que com vocês. Aí Petrópolis depois também, eu pedi demissão e foi um problema que ele não... Eu falei, cara, o reitor ele só pensa em... Você vai ser o meu adjunto, é um que está fazendo mestrado no FJ, você passou para o mestrado, você não vai fazer, você vai ser o meu. Depois que eu tinha disso, eu estaria falando, quer dizer, o diabo é terrível, né? Você vai largar a mão, você vai largar a mão disso tudo? Eu falei, vou, o que eu preciso da minha família? Talvez você não fosse médico, eu tinha nenhum de vocês. Concorda? Se eu tivesse continuado com a minha vida igual um louco, né? E sendo cargo de sociedade, com um monte de coisa, não seria. Então eu abandonei um monte de coisas. Não abandonei, eu ganhei por causa de vocês. Hoje eu tenho aquela velha guarda, são todos catedráticos, né? A turma que foi comigo, são catedráticos, são chefes, não tem filho fazendo medicina. Você sabe disso. Não vou citar, eu tenho uma pilha aqui, quer dizer, eu tenho. Eles têm tudo. E teve uma até que nós estávamos em Kuala Lumpur, nas Petronas, que era da sociedade, jantar da sociedade, e a esposa de um falou assim, Joselmo, eu te invejo, porque você não tem cargo mais, não dá aula mais, e você acompanha tudo com a gente, você está sempre com a gente, os seus filhos são médicos. Nós temos uma clínica violenta, o meu marido tem uma clínica violenta, em São Paulo, caríssimo, e não tem herdeiro. Então, o grande mérito do pai é criar herdeiro da fé e herdeiro da profissão. Não adianta criar herdeiro da profissão e não criar herdeiro da fé. Não adianta criar herdeiro da fé e também não conseguir. Então, foi um conjunto de coisas, só Deus. É por isso que hoje eu sou médico pastor. Então. Exatamente, só Deus. Tudo meu era Deus. Ligado. Tudo meu é Deus. Tudo. Até para sair do carro, eu pergunto a Deus para onde que eu vou. Não, se você vai para Legaçarém, você vai para coisa. Até sair do carro, eu pergunto. Porque tudo é com Deus. Tudo que você plantou foi colhido de uma forma extraordinária. Muito mais do que eu esperava e muito mais do que todos nós esperávamos. E hoje, gente, olha que incrível, né, pai? Hoje eu tenho, acho que 2 ou 3 pacientes, e você também, que nasceram com você e que hoje estão tratando fertilidade com a gente. Até engravidaram, né, depois. Uma engravidou, o outro é o marido. Ou seja, o negócio, a bênção, como diz a palavra, né? Ela vai multiplicando. De geração em geração em geração. Vai multiplicando. E vai de geração. Diz que a bênção é de geração em geração. Por isso que a bênção é geracional. Eu espero que os nossos netos, né, estejam um dia sentados com você aqui. Davi. Eu espero
Porque um dia... faça eu, você, o Arthur, Davi... sentem com você. Eu creio, tá gravado isso aí. Eu já estou lá no céu conversando com o Abraão. Você vai estar aqui ainda. Pô, aí, calma. sentado, conversou. Então, por isso que faz. Né? E aí, pai, esse papo tá lindo, mas acho que o tempo já foi. Senão eu vou ficar até amanhã. Vai ficar aqui até amanhã. Né? O que você tem para falar, né? Hoje é Dia dos Pais. E você é um pai que eu amo de paixão. Gente, é sério. Sabe como é o maior medo, pai? Hein? Eu às vezes fico pensando, nossa, eu não gosto nem de pensar no dia da sua morte. Eu falei, gente, eu não sei como é que eu vou ser no dia da morte desse cara. Cara, eu vou estar muito bem. Fica eu sei tranquilo. que você vai estar bem, mas eu não vou estar. Porque a nossa conversa é tanta. Gente, é assim, tem gente que nem me conhecia. E conhecia ele. E aí sentou do meu lado. E eu comecei a falar com essa pessoa. E essa pessoa falou assim, nossa, você fala igual um amigo meu. Eu falei, quem é o José? Mas eu sou filho dele. Agora tá explicado. A identidade é tão grande. Porque, assim, é algo inimaginável. Mas você que hoje está nos assistindo, né? E talvez ainda não se conectou ao seu pai. Pede perdão a ele. Não vale a pena você levar essa mágoa para o seu coração. Não interessa quem foi seu pai. A gente está aqui falando dos elogios dele, mas pai erra, né, pai? Pai erra. Eu erro, ele erra, mas o importante é a essência. E a essência da paternidade, ela vem do grande pai que está no céu. Que é o nosso Deus, Pai, que nos inspira sempre. E vocês têm que ter, por exemplo, eu fui filho de pai alcoólatra, que perdeu tudo. Tudo. Meu pai perdeu até a casa dele no alcoolismo. Tudo. 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 E eu tinha um monte de motivos para tratar ele mal. Ao contrário. Sim, dele, uma casa com toda a honra, morreu com ele se converteu, né, com 54 anos, mas tinha meio pulmão. E viveu até os 90 aí? Até os 94. Com toda a honra, com todos os cuidadores, com toda a casa. Deu uma casa na rua principal de Boa, com todo o conforto. Deu carro para ele, que ele gostava de dirigir, deu carro. Dei todo um conforto. Em vez de eu guardar mágoa, eu sobrepujou o amor. Então, o que eu quero é que você é a mesma coisa, né? Troque as mágoas por amor, pelo mesmo amor que eu tive com meu pai, que o teu filho, eu estou profetizando que o teu filho também tem por você o mesmo amor que o filho dos teus filhos tem, que esse amor que coisa. Entendeu? Pessoas assim, tem quantas gente que são doentes porque o pai magoou, o pai fugiu, que foi embora de casa, o pai coisa. O pai tem que, a Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe. Não diz eu honro o pai bom. Não diz. Eu honrei um pai que tinha nenhum motivo, teoricamente, para poder honrar, e acabou no final, né, honrar, depois ele reconheceu, né, foi um homem de Deus, um homem que morreu com 94 anos, né, eu me senti honrado. E pai, tá bom? Qual o seu recado, então, para esses pais aí que estão agora nos assistindo, talvez tentantes, ou já com seu filho no colo? Qual o recado da sua grande sabedoria para essas pessoas que agora estão nos assistindo? Olha, primeira coisa que o teu pai, que você tem que ser com o teu filho, que se teu filho fosse igual a você quando grande. Esse é passar sucessor. Se eu ser honrado, eu queria que meu filho fosse honrado do jeito que eu sou. Entendeu? O amor a Deus, eu ensinei vocês a amar a Deus, né? O amor a Deus, então, o filho tem que sentir o teu amor a Deus. O mais importante é você sentir que o amor a Deus é o mais importante do que qualquer coisa. Que o sucesso vai, né? Tudo vai. Tudo vai. E o nosso Deus cuida de tudo, né? Tudo. A primeira coisa a passar, ame o teu pai do jeito que Deus te ama. Não tem. Obrigado, paizão. Te amo.